Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vou ler os versos de 25 a 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 25 a 31. Diz assim a palavra do Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados, e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. E ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e, levando-os para fora, disse: Senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. Essa noite eu quero falar sobre esse tema da Bíblia. Tema central da Bíblia fala do interesse de Deus sobre a vida de cada ser humano que vem ao mundo. A Bíblia afirma que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não existe nada mais importante do que o ser humano. Eu queria que você, essa noite, pensasse que a vida que você recebeu é o maior bem que alguém pode ter. Entretanto, nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e com liberdade de escolha, escolhemos dar as costas para Deus e viver a nossa vida a partir daquilo que nós julgamos ser necessário para o nosso viver. E, inevitavelmente, a Bíblia afirma que todos os homens, sem exceção, trilham o caminho do pecado. Paulo apóstolo afirma que todos os homens pecaram e por isso estão separados da presença de Deus. Esta talvez, ou com certeza, é a razão porque o ser humano é, no dizer do poeta, um poço de contradição. Há uma insatisfação latente no coração do ser humano, exatamente porque o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele afastou-se de Deus, deixou-se envolver e dominar pelo pecado, e por causa disso, ele não pode ter paz na sua alma e no seu coração. O texto dessa noite nos fala da história de homens que foram encontrados pela graça de Deus. Paulo e Silas. Esses homens encontrados pela graça de Deus, especialmente Paulo, que teve uma experiência profunda com o Senhor. Ele era uma pessoa extremamente religiosa, ele era um homem inteligente, era um intelectual. E quando ele ouviu falar de Jesus e das pessoas que seguiam a Jesus,
ele tornou-se tremendamente intolerante com aquilo que naquela época era uma novidade. Alguém que se levantou dizendo ser o Messias enviado da parte de Deus. Alguém que as pessoas seguiam e tinham a vida transformada. E Paulo, nessa ocasião, Saulo, porque depois o seu nome é modificado para Paulo, ele era alguém que era extremamente zeloso na sua conduta religiosa, extremamente apegado ao judaísmo. E aquela nova mensagem, a mensagem do Evangelho, era uma mensagem que, de certa forma, impactava o mundo, impactava Paulo. E ele, então, resolveu perseguir todos aqueles que se diziam seguidores ou discípulos de Jesus. Ele é impactado, primeiramente, diante do apedrejamento de Estevão, como registra o capítulo 7 do livro que eu li nessa noite. Ele consentiu na morte de Estevão. E ele estava ali vendo aquele homem, que era um diácono da igreja de Jerusalém, sendo apedrejado. E quanto mais as pedras atingiam o corpo de Estevão, ele não blasfemava, ele não reclamava, ele dizia: eu vejo os céus abertos. Mas antes do apedrejamento, Estevão prega uma mensagem sobre esse Deus que entrou na história da humanidade, na pessoa de Jesus Cristo. Sobre esse Deus que veio até onde nós estamos, simplesmente porque Ele amou a cada um de nós. Chega ao capítulo 10 do livro de Atos, então Paulo tem uma experiência com o Senhor, e então ele se converte. E a partir dali, ele se torna um pregador do Evangelho. Ele se torna um missionário, alguém que vai levar as boas novas. E no texto dessa noite nós encontramos já Paulo caminhando, cumprindo a sua missão de pregador do Evangelho. E ele chega naquela cidade, a cidade de Filipos, que era a porta de entrada da Ásia para a Europa. Então, naquela cidade, ele começa a pregar a Jesus e muitas pessoas se convertem. Mas uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, quando Paulo ia pregar, ela ia na frente e dizia: estes homens, Paulo e Silas, estão pregando acerca de Jesus Cristo. E por muitos dias, diz a Bíblia, ela fez isso. Chega um momento que Paulo não se conteve, e virando-se para ela, porque percebia que a maneira como ela falava era a manifestação do próprio diabo, Paulo disse: eu ordeno em nome de Jesus que esse espírito, ou seja, esse demônio, saia dessa jovem. E quando isso acontece, aquela jovem que tinha um espírito de adivinhação, que dava muitos lucros aos seus senhores, os senhores daquela jovem, os donos dela, ficam irritados profundamente. E levam Paulo e Silas diante das autoridades. E dizem que Paulo e Silas estavam mudando a ordem comum das coisas. Então eles são presos, mas antes são chicoteados, açoitados, colocados na prisão. E qual foi o crime que eles cometeram? O crime de pregar que não há salvação, não há esperança, não há solução para o problema da mente, da alma e do coração do homem, a não ser Jesus Cristo. Ali eles ficaram presos, guardados e acorrentados naquela prisão. E o texto sagrado nos diz que naquela situação, Paulo e Silas presos injustamente, ali acontece um fato extraordinário.
porque o homem que cuidava daquela prisão, o carcereiro de Filipos, um milagre acontece. E diante do milagre que acontece ali, aquele homem pergunta a Paulo e Silas: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aquele moço tem uma consciência de que ele não estava salvo. É provável que essa noite eu esteja falando para alguém aqui que tem ouvido tantas vezes o Evangelho. Talvez para alguém aqui que seja até membro dessa igreja ou de outra igreja qualquer, mas que não está salvo. Talvez alguém que se denomine e bata até no peito dizendo: eu sou um evangélico, mas não está salvo. Eu queria falar nessa noite sobre o que fazer para ser salvo. A pergunta que o carcereiro faz a Paulo e Silas: o que eu preciso fazer para ser salvo? A salvação é o maior milagre do qual nós temos notícia. É Deus transformando a mente e o coração do homem e fazendo do ser humano uma nova criatura. É Deus abrindo os olhos que estão fechados para a realidade da vida. É Deus trazendo a nós a visão espiritual de quem Jesus Cristo é e do que Ele faz. Vejamos a situação daqueles homens presos. Eles já haviam desfrutado de uma experiência pessoal com Jesus. E eu gosto de me colocar, quando leio a Bíblia, no lugar de quem está a escrever a Bíblia, ou pelo menos os fatos que estão a acontecer. Vocês imaginem, se por exemplo alguém diz: olha, pastor Joel foi pregar o Evangelho e foi preso. Talvez alguns pensassem: o que ele fez para merecer a prisão? Ou talvez outros até pensassem: se ele foi preso, alguma coisa ele fez. Ou talvez outros pensassem o seguinte: vamos contratar um advogado. Mas naquela circunstância, Paulo e Silas não podiam fazer nada disso, porque era um tempo em que eles não tinham os direitos todos plenos, como nós temos hoje no tempo da democracia e da civilização. Então eles estavam presos ali. Talvez se fosse um de nós, ou eu, você, nós estaríamos reclamando, dizendo: puxa, mas eu fui pregar o Evangelho, eu fui levar a mensagem, e agora estou aqui preso nesta prisão, injusto eu estar aqui. Mas aqueles homens tinham uma experiência com o Senhor Jesus. Eles sabiam que mesmo diante de todo aquele poderio do Império de Roma, havia alguém que era maior do que tudo que o mundo pudesse apresentar. A tal ponto que Paulo, quando chega à cidade de Roma, ele escrevendo a carta àquela igreja, ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é salvação? Salvação, meu amigo, diz a Bíblia, é você receber de Deus a bênção, presta atenção nisso, de se tornar filho de Deus. Não é você ser membro da igreja. Ah, eu sou membro da Igreja Batista da Glória. E daí? Ah, eu venho de uma família de pessoas evangélicas desde a 3ª e 4ª geração. E daí? Salvação é você, pela graça de Deus, se tornar filho de Deus. Talvez alguém já esteja pensando: mas pastor, todos somos filhos de Deus. Não é verdade. Todos somos criaturas de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, afirma o seguinte: mas a todos os que creram no seu nome, Deus deu-lhes o poder
de se tornarem filhos de Deus. Então, você e eu somos criados por Deus, mas somente a partir da salvação é que nós nos tornamos filhos de Deus. Veja bem que isso é muito mais do que religião. Isso é muito mais do que ser um evangélico ou católico, ou seja lá o que for. É você ter a experiência de nascer de novo. É você ter a convicção de que Jesus entrou na sua mente, no seu coração. Isso faz toda a diferença. Aquele carcereiro pergunta para Paulo e Silas: senhores, o que vou fazer para ser salvo? Bem, eu queria dizer para você que a salvação não é meritória, ou não é mérito humano na salvação. Não é em razão da sua conduta moral. Você pode dizer, eu sou uma boa pessoa, e é bom que seja mesmo. Eu sou uma pessoa que cumpre meus deveres, é bom que cumpra mesmo, mas isso não vai trazer ninguém à salvação. Salvação não é pela sua convicção religiosa. Há pessoas que falam em nome de Deus. Há pessoas que pregam em nome de Deus. Mas Jesus disse que quando chegar o dia do acerto de contas, aquele dia que Paulo escreve à igreja de Corinto, onde todos iremos comparecer diante do tribunal de Deus para prestar conta do que fizemos com a nossa vida. Naquele dia, Jesus diz lá em Mateus, a partir do capítulo 24, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, nós em teu nome curamos, nós em teu nome expulsamos demônios. Ele vai dizer, eu nunca conheci vocês. Por que ele não conheceu? Porque nunca foram salvos. Salvação não é pelas obras que você faça ou deixe de fazer. Há tantas pessoas que se prendem às obras e acreditam que se elas fazem obras boas e devem fazer mesmo, Deus vai ter delas misericórdia. Não, salvação é somente através de Jesus Cristo. Eu queria dizer para você, meu amigo, em segundo lugar, que a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. Crer em Jesus significa ter a compreensão de quem Ele é. Jesus, durante o seu ministério terreno, foi tantas vezes questionado. Por exemplo, os judeus, o povo de onde Jesus descende. Deus usou a nação de Israel para trazer Jesus ao mundo. E João escreve no seu evangelho, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A salvação é a compreensão de quem Jesus é. Uma das coisas que me impressionou nessa estada lá em Israel foi estar no Muro da Lamentação. E no Muro da Lamentação é uma multidão de pessoas orando. Eu nunca vi tanta gente orando assim. Gente de todos os lugares da terra, mas especialmente judeus. De um lado, os homens oram. Do outro lado, as mulheres oram. Porque é o lugar que é mais santificado, onde vão só os homens. Na visão deles, né? E outro lugar, as mulheres podem ir. E é interessante, irmãos, que eu, depois de estar ali, eu perguntei ao nosso guia, que era um judeu, por que é que as pessoas tanto oram aqui? O que eles estão pedindo tanto aqui? Especialmente os judeus, todos os judeus vão lá orar. E ele disse para mim o seguinte, pastor Joel, os judeus que estão orando aqui, eles estão pedindo a Deus, presta atenção nisso, eles estão pedindo a Deus que envie o Messias prometido. Eles estão pedindo a Deus que mande Jesus vir ao mundo, porque na visão deles, Jesus, o Messias, ainda não veio.
Na crucificação de Jesus, os judeus, diante do julgamento iníquo e injusto que Pilatos promoveu, Pilatos desafia, dizendo a eles: olha, esse homem é inocente. E os judeus dizem para Pilatos: se ele for inocente, ou se ele for filho de Deus, que o sangue dele caia sobre a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos. Isso foi a afirmação dos judeus ali na cruz, segundo a Bíblia. Os judeus sofreram, e ainda sofrem hoje, quase dizimados. E Jesus permanece como ele é, o Filho de Deus. No Calvário, o centurião que comandou a execução de Jesus, quando ele viu o rebombar dos trovões, quando ele percebeu que, embora fosse por volta das 15 horas, 3 horas da tarde, o céu tornou-se como se fosse noite. Aquele homem expressou verdadeiramente: esse Jesus é o Filho de Deus. O que farei para ser salvo? Salvação é mediante a fé, ou seja, a compreensão de quem Jesus é. E a certeza de que os méritos para que eu e você sejamos salvos não são nossos, mas são dele. Há pessoas que pensam assim: olha, se Deus quiser, eu serei salvo. Se Deus não quiser, eu não serei salvo. Se eu fui escolhido para a salvação, eu serei salvo. Se eu não for escolhido para a salvação, eu não serei salvo. Essa dúvida não existia na mente dos discípulos e dos apóstolos de Jesus. Paulo apóstolo, escrevendo a sua carta à igreja de Éfeso, no capítulo 1, a partir do verso 3, ele começa dizendo: bendito seja o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais, em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, meu amigo, você e eu não merecemos o céu, mas por causa de Jesus, pelo amor de Jesus, pela misericórdia de Jesus, que é o eleito de Deus, que é o predestinado de Deus, porque eu creio nisso, eu posso afirmar com todas as forças da minha mente e do meu coração: eu estou salvo pelos méritos de Jesus Cristo. Ah, se não fosse Jesus, se não fosse a sua misericórdia, nenhum de nós seria salvo. É Jesus o único caminho, não há um outro caminho. O texto de Atos, capítulo 4, verso 12, está aí, eu creio que você pode ler, e leia comigo o que diz aí: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há salvação fora de Jesus. O carcereiro pergunta a Paulo e Silas: o que vou fazer para ser salvo? A salvação modifica, meu amigo, a nossa vida no tempo e na eternidade. Por quê? Porque a salvação, ela acontece quando eu me arrependo dos meus pecados, de quem eu sou e do que eu faço. Ela me leva a confessar os meus pecados diante de Deus, e ela me dá a certeza da vida eterna. Jesus contou a parábola do filho pródigo. Aquele jovem, na sua juventude, em todo o seu vigor, ele resolveu viver a sua vida a seu bel prazer. Ele foi para longe da casa dos seus pais, do seu pai. E lá distante ele viveu de forma irresponsável. Destruiu a sua vida, como muitos estão fazendo. E diz a Bíblia que, de repente, houve uma necessidade naquela cidade, houve uma fome
ninguém dava nada. Porque se é uma coisa que você, se ainda não percebeu, vai perceber, é que ninguém dá nada de graça. Só Jesus. E aquele moço, diz o texto, que ele lembrou da casa do seu pai. Ele disse: quantos da casa de meu pai têm abundância de pão? Eu aqui pereço de fome. Há tanta gente com fome. Não é fome, a fome do estômago, mas a fome da alma. Essa fome que ninguém satisfaz, a não ser Jesus Cristo. Aquele jovem com tanta fome, ele lembrou-se do seu pai, e ele volta com um discurso de arrependimento. Ele diz: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, eu me arrependo, pai. E o pai teve dele misericórdia. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é ter consciência de que nós pecamos, que nós erramos contra Deus e queremos pedir a Deus: Senhor, eu me arrependo. Eu não mereço, mas eu preciso do teu perdão na minha vida. Enquanto a pessoa está justificando: olha, eu faço isso, mas por causa daquilo, ainda não se arrependeu. O arrependimento significa que eu não tenho justificativa. Eu errei, eu pequei, como diz o salmista no Salmo 51, Senhor, contra ti somente eu pequei. Mas, Senhor, diz ele, me dá alegria da tua salvação. Senhor, traz ao meu coração paz, traz ao meu coração alegria. O que é necessário fazer para eu ser salvo? Para você ser salvo, meu amigo, você precisa crer em Jesus de todo o seu coração. Saber que Ele é quem Ele disse que é. Ele é o Filho de Deus que veio a esse mundo. Jesus afirma no Evangelho de João: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A melhor e mais importante escolha da vida de qualquer ser humano é a escolha para a salvação. Você e eu somos livres nessa vida, enquanto vivos aqui, para tomar a decisão. O que é necessário fazer para me salvar? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A fé em Jesus é extraordinária. A fé em Jesus transforma a vida. A fé em Jesus muda nossa vida nesse tempo e na eternidade. Porque é Jesus aquele que tem poder para trazer perdão, para trazer paz ao nosso coração. Eu já contei para os irmãos aqui da igreja como Deus entrou na minha família. Eu nem sonhava em nascer. Quando nasci, meus pais já eram cristãos. E eles me levaram a Jesus, porque eu precisei ser levado a Jesus. Mas meu pai, quando era ainda um adolescente, com 16 anos, embora fosse filho de crente, ele era um jovem rebelde. Ele era evangélico, mas não era cristão. Era religioso, mas não tinha Jesus no coração.
e lá onde ele morava. Os amigos dele, todos eram envolvidos, era comum naquele tempo, com escolas de samba. Morava no morro, lá na Tijuca. E ele trabalhava. E ele saiu escondido uma noite, porque ele disse: eu quero estar no carnaval. Era a semana de carnaval. Ele comprou uma fantasia, ninguém sabia. Ele foi. Naquela noite, choveu muito. E aí ele foi se abrigar da chuva. E ficou embaixo de uma marquise. E naquela marquise, dentro daquela marquise, era uma igreja. E o pregador estava pregando sobre a salvação. E naquela noite, ele encontrou Jesus. Sua história foi mudada. Ele criou 10 filhos. Levou-nos todos a Jesus. 2 de nós somos pastores. 2 netos são pastores. Ele descobriu. Ele sempre dizia isso. E já antes da sua morte, ele disse para nós o seguinte: olha, aquela noite mudou a minha vida. Eu era alguém da igreja, mas não tinha Jesus. Eu era alguém que ia nos cultos, mas não tinha prazer em estar ali. Aquilo não me dizia nada. Mas no dia quando Jesus entrou na minha mente, no meu coração, eu fui salvo. Eu fui salvo. E pouco antes dele morrer, ele me reafirmava com um sorriso nos lábios que ele estava salvo por causa de Jesus. Você está salvo? Tem certeza disso? Eu queria apelar ao seu coração nessa noite. Se você é alguém que está aqui, talvez alguém que criado na igreja, né? Ou não, visitou a igreja, mas não está salvo. Não está salvo. Ainda não se entregou a Jesus de fato. Você precisa de Jesus. Porque é o que Paulo disse: não há salvação em ninguém. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Vamos cantar essa canção? Eu vim aqui me arrepender, vim deixar minha glória no pó. Eu vi a dor e te causei. Quantas
Ao final desse culto eu quero orar pela sua vida. Não é por causa da oração do pastor. O poder não está em quem ora, mas em quem responde. Se Deus falou ao seu coração nessa noite, e você está aí na incerteza, você não sabe, ou você sabe, que você nunca abriu seu coração para Jesus. Deus dá a oportunidade a você nessa noite de entregar a sua vida a Jesus. E se você quer tomar essa decisão, eu queria orar por você. Eu desafio você aí onde você está, você fazer um gesto, levantando uma das mãos bem alto, dizendo: Pastor Joel, nessa noite, eu entendi que eu não posso ser somente um religioso, somente um evangélico. Eu preciso de ser um crente em Jesus, meu Salvador. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu confio que Jesus é quem Ele falou que Ele é. Eu confio de todo o coração que Ele é o Salvador da minha vida pessoal. Se há alguém nessa noite, faça um gesto, levante essa mão bem alto para que eu possa ver. Alguém, talvez lá em cima, aqui embaixo, alguma pessoa nessa noite quer tomar a decisão. Alguém. Eu vou orar nesse momento. Você conhece o seu estado de alma. E o que eu digo a você como pastor, pregador do Evangelho é o seguinte: se você não tem certeza, meu prezado, não fique na incerteza. Entregue a sua vida a Jesus. Porque nada, nem ninguém nos pode valer a não ser Jesus. Vamos orar nessa hora. Vamos orar nessa hora. Você quer tomar uma decisão? Deus abençoe a sua vida. Nós queremos orar por essa adolescente, mas talvez haja mais alguém aqui nessa noite a quem Deus falou. E você está lutando aí, né? Mas eu diria para você o seguinte: dê um passo para Ele e Ele corre na sua direção. Mais alguém que deseja vir nessa noite? Se houver, vem enquanto vamos orar nessa hora. Eu hoje não fiz esse tipo de apelo, mas esse apelo é para você também. Talvez alguém que está afastado da comunhão com a igreja e hoje quer voltar. Esse apelo é para você. Se Deus fala ao seu coração que hoje é dia de você voltar, peço a você que se levante do seu banco e venha aqui à frente. Nós vamos orar por você. Rompa com tudo que tem deixado você preso, longe de Deus, e volte para Deus nessa noite. Há mais alguém? Alguém nessa condição? Alguém queira tomar esse tipo de decisão corajosa? Nós vamos orar nessa hora. Deus, louvado seja o nome de Jesus, porque não há salvação em outra parte a não ser de Jesus. Eu quero entregar nas suas mãos a vida da Andy. Ela é criada no teu evangelho, mas que hoje, ó Deus, ela possa ter a plena certeza e convicção da salvação da sua alma, mediante a fé em Jesus. Senhor, fala a outras mentes que estão aqui nessa hora com tanta luta, ainda sem certeza de salvação. Não permita, ó Deus, que nenhuma dessas vidas se percam, mas que venham ao pleno conhecimento da graça através do arrependimento. Nos dê uma semana abençoada em Tua presença. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor.